Antes de qualquer coisa, quero cumprimentar a todas e todos que estão conosco nessa modalidade virtual, dando meu muito boa tarde, e me apresentando. Depois de mim, a Vera vai falar um pouco, e aí ela se apresenta, então vou deixar para que ela mesma se apresente. Meu nome é Enea, eu sou professora da Faculdade de Direito da UNB, fui conselheira da Comissão de Anistia, leciono na graduação e na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, e oriento, da faculdade, do programa, né, nosso de pós-graduação em Direito, aqui na UNB, e já há alguns anos trabalho com essa temática da justiça de transição, e tenho, nesses últimos meses, em especial, me dedicado a refletir um pouco mais sobre esse trio, né? Na verdade, sobre o quarteto, memória, verdade, reparação e justiça. Mas aqui vamos conversar sobre esses três temas, né? Memória, verdade e justiça, e vou ter a oportunidade, então, de trocar algumas ideias com vocês, que eu já venho desenvolvendo, já tive a oportunidade em outros espaços, também virtuais, de conversar com a Vera sobre isso, e espero que a gente tenha, então, alguns momentos aqui bastante produtivos e bastante interessantes de conversa, de troca de ideias, né? Quando a gente está falando sobre... Esse congresso é um congresso sobre direitos humanos, e o tema da justiça de transição é diretamente vinculado à grande temática, né, dos direitos humanos, porque, no final das contas, o que se pretende é justamente garantir que os direitos sejam respeitados num Estado democrático de direito, né? Permitir, ou melhor, estabelecer os mecanismos para que não tenhamos novamente um Estado autoritário no Brasil. E nessa tarefa, a gente vem tentando, desde 88, que é a data da nossa Constituição, a gente vem tentando implementar os mecanismos da justiça de transição, alguns com bastante sucesso durante uma época, e outros a gente não caminhou absolutamente nada, como é o caso, por exemplo, da responsabilização dos violadores de direitos humanos no período da ditadura, né? Ninguém até hoje foi responsabilizado no Brasil, nem civil, nem administrativa e nem criminalmente. A gente vai falar um pouco sobre isso. Muito bem. No campo da memória, da verdade e da reparação, a gente avançou bastante, mas nos últimos anos, em especial desde janeiro do ano passado, desde que se implementou o novo governo eleito, nós não só não avançamos, como tivemos muitos e muitos retrocessos. Também vamos falar um pouco sobre isso aqui nessa oficina. Para começar a fazer essa reflexão, eu quero voltar ao ano de 1979, quando se debatia no Congresso Nacional uma lei de anistia política. E havia, na verdade, na hora da votação, havia dois projetos a serem votados. O projeto do governo, de então, né, do governo dos militares, da situação, que previa uma anistia restrita, com exceções. E o projeto da oposição, e a oposição naquela época era um único partido, porque nós tínhamos o bipartidarismo no Brasil, naquele momento, era, então, o projeto do MDB, que era atendia à demanda por uma anistia ampla, geral e irrestrita. E por uma diferença muito pequena de votos, na verdade, 5 ou 7 votos de diferença, o projeto da oposição perdeu.
foi vitorioso o projeto do governo, projeto de lei do governo, que se transformou na Lei 6683, promulgada no dia 28 de agosto de 79, e é conhecida como a Lei de Anistia, né? Essa lei não foi, ao contrário do que alguns tentam afirmar hoje em dia, não foi uma lei de anistia ampla, geral e nem irrestrita. Tanto é que ela, no próprio início da normatização, ela já cria uma exceção. Excetuam-se desta lei, ou seja, não ia ter anistia aqueles que praticaram crimes de terrorismo, homicídio e tal, os chamados crimes de sangue, né? Então, teve gente que não foi anistiado porque se enquadrava nas exceções da lei de 79, da lei 6683. Ora, se havia exceções, é porque ela não era uma lei ampla, geral e nem irrestrita, ao contrário, né? Houve, na época, alguma conversa no sentido de que teria havido ou estaria havendo algum acordo para impedir futuros questionamentos e tal, mas naquela época a gente ainda vivia sob a ditadura, e sobre esse contexto a Vera vai explorar um pouco mais, então eu só vou falar assim muito por alto. Não havia espaço para um debate amplo e democrático, né? Nós não vivíamos numa democracia. Essa história do acordo, ela voltou a ser cogitada quando, em 2010, esta lei foi questionada no Supremo Tribunal Federal por intermédio de uma ação de descumprimento de preceito fundamental, uma ADPF, que ganhou o número de 153, impetrada pelo Conselho Federal da OAB, para questionar sobre a constitucionalidade, portanto, vigência da Lei 6683. A pergunta, basicamente, era a seguinte: Supremo Tribunal Federal, a Lei 6683 está em vigor? Ela foi recepcionada pela Constituição de 88? Foi só isso que o Supremo decidiu nesta questão. E é muito importante frisar esse aspecto, tá? Mas antes de seguir na decisão do Supremo de 2010, eu quero voltar um pouquinho antes da Constituição de 88, mais exatamente no ano de 1985, quando a gente teve a emenda constitucional número 26, que justamente convocou a Constituinte para fazer a nova Constituição. Essa emenda constitucional, ela reiterou e ampliou a anistia política, dizendo, num dos seus artigos, se não me engano, o artigo 4º, que estavam anistiados, concedida anistia política, tarará, aqueles que foram punidos por atos de, acho que eu anotei isso, por atos de exceção institucionais ou complementares, tá? Muito bem. Então, por que eu estou chamando a atenção tanto para a lei de 79, a lei de anistia, quanto para a emenda constitucional número 26? Porque quando a gente fala de anistia política, e isso é o que eu venho desenvolvendo, essa tese que eu venho desenvolvendo aí ao longo desses últimos meses, quando a gente fala de anistia política, a gente pode estar falando de dois tipos de anistia. Tá? A palavra anistia, e a imprensa é muito recorrente em fazer essa afirmação que eu vou fazer agora, quando a gente usa a palavra anistia, a gente está falando de amnésia, a gente está falando de esquecimento. E, a rigor, o sentido da anistia política, principalmente se a gente for considerar aqui o nosso continente, né, o espaço, os países latino-americanos, as anistias políticas têm, sim, tido esse sentido de esquecimento. Não é à toa que a gente viu movimentos, tanto na Argentina quanto no Uruguai, no sentido da revogação das anistias políticas, quando terminados os períodos de segurança nacional, né, os períodos de ditadura, em cada um desses países, até porque eles fizeram, cada um desses países fez, a sua própria lei de autoanistia.
E aí tem todo o debate do direito internacional, que condena, que não aceita leis de autoanistia quando foram cometidas graves violações de direitos humanos, verdadeiros crimes contra a humanidade, que é o caso das ditaduras aqui do Cone Sul, né? Na verdade, é comum as ditaduras cometer crimes contra a humanidade. Muito bem. A pergunta é, a lei de 79 foi uma lei de autoanistia ou não? E aí, a minha resposta é, não, não foi uma lei de autoanistia. Por quê? Porque leis de autoanistia são leis de anistia política como esquecimento. Ou seja, isso significa dizer que, juridicamente, os fatos, aquelas ocorrências, foram apagadas, como se não tivessem existido. Isso é que significa uma anistia política como esquecimento. A anistia de 79 é o contrário. Ela é uma anistia de memória. E aí, a palavra anistia não está vinculada à amnésia, mas à anamnese, à memória. Tá? Isso é absolutamente fundamental para todo o restante a legislação subsequente a 79, incluindo a emenda constitucional número 26. E, em especial, a Constituição de 88. Né? Então, se a gente começa a prestar atenção e perceber que a anistia de 79, a Lei 6683, foi uma anistia de memória, se foi de memória, afinal de contas, o que foi anistiado, então? O que foi esquecido? O que foi esquecido foi a condenação. Tá? Então, as anistias políticas de memória, elas anistiam apenas as sanções jurídicas, sejam elas penais, civis ou administrativas, ou de qualquer natureza. Né? É uma anistia das sanções, das condenações. Para que haja condenação, precisa ter havido antes um processo, uma investigação, ainda que não tenham sido observadas as garantias de devido processo legal, de ampla defesa, de contraditório, como é o caso, é extremamente comum nos regimes de exceção. Né? Então, todos os IPMs e processos que culminaram em sanções, em punições, sejam essas punições de exílio, ou de prisão, ou de demissão do emprego, enfim, seja a punição de expulsão do curso que estava sendo cursado por aquele indivíduo, seja que punição for, esta punição é que foi apagada. Então, quem foi demitido por causa de perseguição política, a perseguição política não foi esquecida. O que foi esquecido foi a punição, a condenação. Então, a pessoa pode voltar ao trabalho. E lá, desde 79, muita gente pediu reintegração ao emprego. Quem estava preso estava cumprindo uma condenação, né, de prisão. Mesmo sem ter tido direito à defesa, não importa isso. O que importa é que houve uma condenação à pena de reclusão. Claro que ninguém foi condenado a ser torturado, porque a tortura nunca foi objeto de normatização no Brasil. A tortura sempre foi ilegal, inclusive durante o período autoritário, mesmo os piores anos. Né? Mas quem estava preso ou quem estava exilado, banido do território nacional, por uma condenação, essa condenação foi apagada. Então, a pessoa pôde ser libertada ou voltar para o Brasil. Né? Porque a condenação foi apagada. E a perseguição? E os fatos que deram causa a essa prisão, a esse exílio, ou a essa expulsão do curso, ou a essa demissão? Os fatos que deram causa têm que ser lembrados. Mas por que você está dizendo isso, Ené? Porque em 85, a emenda constitucional reitera e até amplia aqueles que tinham direito à anistia política. Ora, se ela amplia, é porque lá em 79 já não tinha sido apagado, né? Os fatos, a perseguição política. Aí a gente chega em 88 e tem na Constituição, lá no ADCT, o artigo 8º do ato
Constitucional das Disposições Transitórias, que vai estabelecer que a gente precisa fazer uma transição para o Estado Democrático de Direito, né? Então, do período autoritário da ditadura para o Estado Democrático de Direito. Como que a gente vai fazer isso? Por intermédio da anistia. E aí, começando, o Constituinte brasileiro fez essa opção de começar pela reparação, dentro de todos os mecanismos que são englobados na justiça de transição, começar pela reparação. Então, e aí reparação integral. Então, o Brasil, o Estado brasileiro, teria que se organizar para proceder à reparação integral daqueles que foram perseguidos. Ora, se os fatos tivessem sido apagados em 79, ou se não fosse em 79, em 85, haveria que se falar em 88 em perseguição política? Claro que não, porque teria sido apagado. Faz de conta que não aconteceu. Apaga da história, rasga essa página e joga fora. Não foi isso que aconteceu. Aconteceu exatamente o oposto. É de memória, é para lembrar. Então, como aconteceu a perseguição política, a gente agora, Estado brasileiro, vai reparar as vítimas dessa perseguição, né? E aí, a gente tem, ao longo dos anos, em 95, em 2002 e depois em 2011, a criação das 3 comissões de Estado que a gente teve no processo transicional brasileiro. Primeiro, a Comissão Especial sobre Mortos Desaparecidos, que existe até hoje, embora totalmente desconfigurada e apequenada para se transformar numa comissão de governo, né? Mas ela é uma comissão de Estado criada por lei, para quê? Para reparar, não era ainda a reparação integral, total, mas era uma reparação que ia muito além da reparação econômica, porque, para além de prever a indenização das famílias de mortos e desaparecidos, ela também providenciou a documentação, como certidão de óbito e providências desse tipo, documental, né? E isso não tem valor. É uma providência dentro dessa lógica da reparação integral. Como é que eu vou indenizar quem foi perseguido político e acabou sendo assassinado pela ditadura, se não houve ditadura, se não houve perseguição política, se tivesse havido esquecimento? Então, não houve esquecimento e não há esquecimento. O que há é memória. Tanto assim que as famílias que se candidataram a entrar na lista dessa lei de 95, a lei 9.140, para ser beneficiária tanto da indenização quanto da certidão de óbito, elas precisaram provar os fatos que aconteceram e não foram apagados, não foram esquecidos. Depois a gente vai ter a comissão de anistia, que também ainda existe, foi criada pela lei 10.559, em 2002, mas igualmente foi completamente desfigurada, desmontada por esse governo e se transformou numa coisa parecida com uma repartição, uma comissão de governo, né? Mas a atribuição dela é justamente regulamentar e dar efetividade a esse artigo 8º do ADCT, ou seja, implementar a reparação integral. E aí, nessa reparação integral, além da reparação econômica, há uma série de outras reparações possíveis e que vinham sendo implementadas até 2016, 2017, com um vigor maior, e a partir de 2018 começaram a ser desmontados, e de 2019, janeiro de 2019 para cá, praticamente não existe mais reparação nenhuma, e muito ao contrário, essa comissão virou quase que uma nova junta militar para chamar os requerentes de terroristas e o golpe de 64 de revolução, né, que são termos usados nas sessões, infelizmente, nas sessões de apreciação de requerimento dessa atual configuração da comissão de anistia.
Mas o que eu quero chamar a atenção é que, se qualquer pessoa entra com um requerimento na comissão de anistia, o que essa pessoa tem que provar? Que foi perseguido político. A motivação é exclusivamente política. Os fatos que levam essa pessoa a pleitear a condição de anistiado político. Ora, veja só. Então, para que eu seja declarada anistiada política brasileira, eu tenho que provar os fatos que me levaram, a que eu fosse perseguida pelo Estado brasileiro. Então, esses fatos não só não foram, como não podem ser esquecidos, porque eles são a razão de ser do meu pedido de reparação. E eles são a razão de ser, o motivo fundante, a causa legal exigida, né, pela legislação, para que o Estado brasileiro me indenize, me repare. Né? Então, é memória. Essa nossa anistia no Brasil, diferente dos nossos vizinhos, é uma anistia política de memória, não de esquecimento. Tem mais. Em 2011, foi criada, houve a lei, em novembro de 2011, a lei que criou a Comissão Nacional da Verdade. Verdade do quê? Se tivesse sido apagado? Que verdade que a gente teria para relatar? Ou para investigar, ou para revelar? Os fatos que não foram apagados e que compõem agora, desde que a Comissão Nacional da Verdade entregou o seu relatório, né? Isso aconteceu em 2014, dezembro de 2014, então está lá a memória e a verdade do que aconteceu no Brasil. Está faltando um monte de informações. Ok, mas aquelas informações são a prova mais do que cabal, no meu ponto de vista, de que, para o Brasil inteiro, a anistia de 79 é uma anistia, porque a anistia política no Brasil, desse período, foi uma anistia de memória e não de esquecimento. Por fim, porque eu já estou me estendendo muito, eu queria só reforçar que é verdade, sim, que os sucessivos governos, e aí pouco importa se eram governos de direita ou de esquerda, os sucessivos governos, desde 88, ou seja, desde esse período, né, da vigência da Constituição de 88, por razões diferentes, mas, sim, tiveram e têm um discurso de política pública de esquecimento. Mas isso é totalmente incompatível e antagônico com a nossa legislação. Porque a nossa legislação, essas leis todas que eu falei, elas são a prova de que a natureza jurídica da nossa anistia política no Brasil é de memória e não de esquecimento. E a decisão lá do Supremo de 2010, da DPF 153, ela também, nos votos, inclusive nos votos vencedores, e aí eu vou aproveitar para citar o voto da ministra Carmen Lúcia, ela explicitamente diz: a anistia não é de esquecimento, é de memória. Isso está explícito no voto dela. Esta frase que eu falei. No voto também do ministro Aires Brito, embora tenha sido um voto vencido, também tem essa afirmação. Mas eu gosto de citar o voto da ministra Carmen Lúcia, porque é um dos votos vencedores. Para dizer o quê? Vencedor em relação a quê? A recepção e a vigência da Lei 6683. Então, o que a DPF 153 decidiu foi que a Lei 6683 está em vigor hoje e foi recepcionada, porque foi recepcionada pela Constituição de 1988. Quem é da área do direito aí vai entender esse raciocínio. Né? Foi só isso que ela disse. E essa história de que todo mundo foi anistiado e tal, isso faz parte desse discurso, dessa narrativa, compatível com essa intenção de impor essa política do esquecimento. O que a gente precisa fazer como defensores de direitos humanos é justamente contrapor a esse discurso a verdade da nossa legislação, do nosso direito brasileiro, que diz o contrário. E essa fala, dizendo o contrário,
tem sido sufocada ao longo dos anos. E a gente acabou meio que se perdendo nesse meio de caminho, querendo derrubar a Lei 6683. Não precisa, porque a Lei 6683 é uma lei de memória. Então, ela nos ajuda. E aí, se o Supremo decidiu que ela está em vigor, ótimo! A gente também acha que ela está em vigor e a gente, então, está afirmando que só foi anistiado quem foi punido, quem foi condenado. Se algum torturador, se algum violador de direitos humanos não foi processado, não foi punido, principalmente não foi punido, se foi processado, mas não foi punido, dá no mesmo. Se não houve punição, essa pessoa não foi anistiada. Então, essa conversa de que todo mundo está anistiado é besteira. Isso não pode prosperar e essa tem que ser a nossa luta por justiça, reiterando que, no Brasil, a gente teve, até agora, reparação, memória e verdade, tem tido retrocesso, temos que voltar a avançar nesses campos e podemos, sim, avançar também no campo da justiça, da responsabilização dos violadores de direitos humanos, porque a anistia política brasileira foi uma anistia de memória e não de esquecimento. Bom, eram as provocações que eu queria fazer para a gente dar o pontapé aqui na nossa conversa e já passo a palavra logo para a Vera. Obrigada, Eniá. Queria saudar a todos, saudar os organizadores desse Congresso de Direitos Humanos, tão necessário nos tempos atuais, em que nós estamos vendo um ataque frontal aos direitos humanos, que são, na verdade, que andam de braços dados com a democracia. Direitos humanos e democracia não podem ser isolados entre eles. Quero saudar minha querida companheira Eniá e outros companheiros de longa data de lutas por memória, verdade e justiça aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Eniá foi um encontro muito interessante que tive na época que ela estava trabalhando como conselheira da Comissão da Anistia e que houve uma empatia direta em relação entre nós e que, mais recentemente, eu vim... Ela foi a nossa candidata do movimento de anistiados, porque eu também sou ex-presa política e anistiada, ela foi a nossa candidata a ser a presidente da Comissão de Anistia quando da saída do Paulo Abrão. Mas, infelizmente, essa situação não se concretizou, a confiança que temos na NA, e agora, mais recentemente, com essa interpretação que ela tem a partir dos estudos que tem se dedicado à legislação brasileira, nós tivemos oportunidade de estarmos juntas e esse seria o terceiro encontro, né? Eu quero agradecer também, não só aos organizadores, mas também na pessoa do Prudente, que foi outro conselheiro que esteve na Comissão de Anistia nos tempos em que havia realmente uma preocupação com aqueles que tinham passado pelas violações cometidas pelo Estado brasileiro na época da ditadura. Então, eu sei que estamos entre pessoas que têm um compromisso com os direitos humanos e que já vem de longa data trabalhando no sentido da afirmação da democracia e dos direitos humanos. Eu, como anistiada, estive acompanhando a Comissão de Anistia e, ao apresentar o meu pedido de anistia, pude ver uma mudança bastante significativa na Comissão de Anistia. Eu vou falar a respeito disso, mas, antes de mais nada, eu gostaria de pontuar alguns aspectos que me parecem fundamentais. Quando a gente fala, e o direito tem tido uma presença bastante importante quando traz a imagem simbólica de direito achado na rua, né? Nós podemos também entender que se trata de todo aquele processo que se iniciou na década de 70, quando as violações dos direitos humanos no país estavam em franca atividade. Foram os familiares de mortos desaparecidos, ex-presos políticos que batiam na porta dos quartéis, das cadeias, das instâncias
das instâncias militares, procurando seus entes queridos, procurando as pessoas que haviam ou desaparecido ou estavam mortas. Foi uma luta que nasceu daí, aqui no Brasil e na América Latina, e que afirmou a urgência dos direitos humanos e a necessidade dos direitos humanos. Então, a luta que se inicia nesse processo, ela marca um cenário de violações na América Latina, que, aqui no Brasil, nós tivemos desdobramentos, assim como na América Latina. Esse processo foi um processo que foi incorporando pautas, incorporando construções, conceitos, aberturas que foram se dando no cenário, como, por exemplo, esse de memória, verdade, justiça e reparação. Esse cenário foi construído por um conjunto de atores sociais que não podemos deixar de considerar que nos anos 70, em meados dos anos 70, já se anunciava uma reviravolta no quadro de organização social, quando o ABC paulista lança bandeiras de luta contra a ditadura, quando professores e alunos de universidades e do setor médio se incorporam e as liberdades democráticas passam a ser a bandeira maior e em torno da anistia política dos presos que estavam confinados nas cadeias. Então, essas lutas foram se incorporando a partir dos anos 70 e convergiram para a campanha pela anistia, que foi iniciada pelo movimento feminista pela anistia e que se constituiu como organização social, mais tarde nos comitês pela anistia em todo o Brasil. Foi um forte movimento social que conseguiu levar à frente a bandeira da anistia ampla, geral e restrita, que, como disse a Nia, não aconteceu. Alguns presos ficaram encerrados, muitas pessoas que estavam no exterior puderam voltar, e daí se inicia um processo que nós chamamos de início de um processo, ainda que tardio, de reparação. Reparação com a incorporação das pessoas nos seus lugares de trabalho, com muita dificuldade, porque as burocracias eram inúmeras, né? Como também, pouco a pouco, foram sendo criadas as comissões, como disse a ENEA, a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, que se instalou em 95, ainda no governo Fernando Henrique, mas que tratava especificamente para os mortos, para os familiares de mortos desaparecidos, e sobre eles recaía o ônus da prova, porque, na época, nenhum arquivo estava aberto. Então, foi um processo muito difícil, de muita luta, de muito empenho, para que se abrisse um horizonte de memória, verdade, justiça e reparação. Quando veio a Lei 10.559, citada pela ENEA, que foi uma lei que ampliou o espectro da reparação, afirmando como reparação aquilo que se entendia como sendo uma lei de esquecimento, por ser arbitrária no sentido de que a interpretação mais forte sobre ela recaía sobre a autoanistia. A Comissão de Anistia de 82 começa a ampliar o espectro de reparações, entendendo que todas aquelas pessoas que haviam sofrido perseguições, torturas, afastamento do trabalho, poderiam apresentar os requerimentos para o pedido de reparação. Reparação essa, no início do processo, ainda muito restrita no que diz respeito à reparação econômica, que foi, um parênteses, anos antes, nos anos 90,
uma tônica no Brasil quando da instalação das comissões estaduais de reparação. Foram muitas comissões nos estados em que a luta política por reparação se fazia presente na articulação com alguns governos e principalmente com os legislativos. No Rio de Janeiro, nós tivemos tardiamente também essa instalação dessa comissão, foi uma das últimas. Paraná, São Paulo, Pernambuco, muitas delas já tinham acontecido, mas no Rio de Janeiro, como sempre, nós temos sido os últimos à instalação, e há que se perguntar por quê. A instalação da comissão. Esse processo ele foi marcado pela reparação econômica, ou seja, a reparação que se pauta na compensação pelo dano ocorrido durante o período ditatorial, na ruptura de processos de vida, de rompimento de vínculos trabalhistas, de perdas materiais, de perdas de vida. E, portanto, essa reparação ficou, no primeiro momento da Comissão de Anistia, circunscrita nesse olhar. Em 2007, quando entrou a gestão de Paulo Abrão, ele pôde fazer um outro olhar ampliado sobre o processo de reparação. Então, sobre esse processo, eu gostaria de caracterizar como um processo de caminho que se instituiu para uma reparação integral. Ainda que ela não tivesse sido efetivada pelos cortes que Inia bem situou, em 2016, que foi o afastamento da presidenta Dilma, com a mudança na comissão de anistia, com o ataque, com o encerramento das atividades que lá já estavam em funcionamento, né? E de 2016 a 2019, o processo foi gradativo, 2019 foi absolutamente intensivo. O que acontecia na Comissão de Anistia naquela época, que nós podemos dizer que o Brasil ampliou o espectro da reparação. Além da reparação econômica, o Estado brasileiro passou a reconhecer o direito à resistência aos Estados autoritários. E, portanto, nós, esses presos políticos e peticionários, pudemos receber o pedido de desculpas de parte do Estado, pelo seu presidente da comissão. Isso tem um valor simbólico absolutamente importante para quem viveu o processo de violência do Estado na época da ditadura. Isso tem um valor simbólico de reparação psicológica que entra no processo de reparação psicológica. Eu venho, fazendo um recorte, eu venho do movimento social e venho também de um trabalho criado pela Comissão de Anistia, do projeto Clínicas do Testemunho, num compromisso feito pela Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, em que era preciso reparar psicologicamente, psicossocialmente, aqueles que haviam passado pela violência da ditadura. Então, esse processo, desse projeto, se inicia em 2013, e nós pudemos desenvolver um trabalho durante 5 anos no sentido de vir a criar uma política pública de atenção clínica, psicológica para pessoas que haviam passado pela violência do Estado. Esse foi um processo interrompido, assim como o projeto Marcas da Memória, que teve uma presença enorme no cenário brasileiro. Por quê? Porque foi um empurrão na discussão sobre justiça de transição, sobre direito à memória, sobre direito à verdade, sobre direito à reparação,
e que pôde alcançar não só a elaboração de muitas publicações essenciais para que a gente possa entender esse processo, como também foi capaz de criar diálogos nacionais e internacionais sobre o assunto. Foi capaz de convocar a sociedade civil para elaboração de filmes, de peças de teatro, de manifestações que acompanharam também a caravana da Comissão de Anistia. As caravanas da Comissão de Anistia foi outro projeto extremamente fundamental que percorreu as cidades do Brasil, as maiores cidades do Brasil e as cidades médias do Brasil, levando as bandeiras do direito à memória, à verdade, à justiça e reparação. As caravanas da anistia tiveram um papel muito importante. Outro componente essencial que também estava inserido foi o Memorial da Anistia, que foi começado a ser instalado na Universidade Federal de Minas Gerais. Porém, com esse governo, nesse governo que nós estamos, infelizmente, vivendo, nesse, aliás, pandemônio governamental, nós tivemos a notícia de que o ataque que foi feito ao Memorial da Anistia, as pessoas que foram indiciadas, foi feito um processo e nada consta quanto à malversação dos fundos destinados ao Memorial da Anistia. Assim como a gestão do Paulo Abrão foi atacada por esse governo que aí está, atacada no sentido de que os livros estão estocados nos banheiros, porque, evidentemente, não houve tempo para distribuir os livros, e, evidentemente, que essa gestão não tem interesse em distribuir os livros. Mas a gravidade da situação não para aí. A situação vem se agravando enormemente quando inúmeros requerimentos estão sendo, neste momento, indeferidos. Hoje mesmo eu recebi uma listagem de requerimentos indeferidos. Há 2 meses atrás, ou 3 meses atrás, foram cerca de 300 processos de militares indeferidos, da aeronáutica. Então, há um desmonte concreto e há, no discurso e na narrativa governamental, a tentativa de aniquilar aquilo que foi feito em prol da democracia, dos direitos humanos e da reparação. Hoje, nós estamos com um cenário absolutamente desértico no governo, mas o movimento social, a vida do movimento social pulsa. Ainda que não estejamos nas ruas, nós estamos nas redes, como o que nos permite esse congresso, nós estamos nas redes e estamos discutindo memória, verdade, justiça e reparação. O coletivo RJ, Memória, Verdade, Justiça e Reparação, do qual eu participo e algumas pessoas que estão aqui presentes participam, tem feito muitas lives e tem discutido muitos temas pungentes nessa nossa realidade. Um deles é a respeito da memória. Vejo aqui também que não posso deixar de reconhecer e falar a respeito da criação da Rede Brasileira de Memória, Rebralume de memória, lugares de memória, do qual o coletivo RJ Memória, Verdade e Justiça participa. Algumas pessoas que aqui estão nos escutando participam do Fórum de Reparação e Memória do Rio de Janeiro, que faz parte dessa rede. Então, o que nós vemos nesse cenário e que nos anima é que muitas redes de luta por memória, verdade, justiça e reparação estão se formando e ganhando força com
ouvindo, por exemplo, uma pessoa como Enear, que nos traz essa possibilidade de reinterpretar a lei da anistia, que precisa ser acolhida por todos nós. Porque, se nós estamos numa situação tão grave como essa que nós estamos vivendo, também se deve ao fato de que o Estado brasileiro foi muito limitado na construção de memória, verdade, justiça e reparação. Nós precisamos abraçar aquilo que foi feito, mas não esquecer que as dívidas do Estado brasileiro com a sociedade são muito grandes e que nós precisamos estar juntos para reiniciar um processo de lutas por memória, verdade, justiça e reparação e fazer crescer essa força. Então, eu fico por aqui e vamos conversar. Obrigada, Vera. Eu agora abro a palavra, então, para quem quiser aqui trazer uma provocação, uma pergunta, uma contribuição, está franqueada. Só vou pedir que a pessoa se identifique. Espera aí que eu tenho que abrir o chat aqui. Boa tarde para todos, sou Suelen, moro em Florianópolis e sou estudante de serviço social na UFSC. Estou participando desde o início do evento, estou adorando. Parabéns a todos pela qualidade do congresso. Gostei muito das explanações das convidadas. Envio a questão pelo chat para que fique mais objetivo. Gostaria, se possível, que elas nos indicassem livros, algumas bibliografias que elas consideram importantes para compreender melhor todas essas questões referentes à memória, verdade e justiça, violência de Estado, violações de direitos humanos nas ditaduras. Muito obrigada. Bom, Suelen, a gente pode passar aqui algumas horas falando sobre isso, mas eu te indico, acredito que ainda esteja no ar, de cara eu te indico o site do Ministério, o mais estranha que possa parecer essa indicação, eu te indico o site do Ministério da Justiça, no item lá do menu Publicações, existe uma vasta quantidade de livros que você pode fazer download gratuito e obras referentes a tudo isso que a gente está conversando aqui. Eu não sei te dizer agora de memória para colocar aqui no chat o link, mas eu posso colocar aqui um outro link. Esse link que eu coloquei aqui no chat é o link, é o blog do meu grupo de pesquisa, e lá, eu acho que em junho de 2018, talvez, enfim, acho que em junho de 2018, tem uma postagem onde eu coloco esse link que eu estou me referindo do Ministério da Justiça. Já vai direto na página das publicações, tá? Nesse blog nosso também tem uma série de textos ou de links para outros textos. Tem, por exemplo, o link para o livro da segunda Câmara do Ministério Público Federal, segunda Câmara Criminal de Estudos, né, do Ministério Público Federal. Eles publicaram um livro, agora não me lembro se foi ano passado ou ano retrasado, sobre justiça de transição. Eu tenho um capítulo lá que eu falo sobre esse debate sobre a responsabilização dos torturadores. Então, todos esses links você encontra lá no nosso blog. E essa minha fala aqui, no início da nossa conversa, tem um texto que eu produzi justamente a partir dessas reflexões, algumas delas junto com a Vera, em outros eventos, e a penúltima postagem do nosso blog. A última postagem
é a postagem que eu fiz agora, uns 10, 15 dias atrás, quando saiu a decisão do STJ, fazendo justamente a interpretação de que a lei de anistia é de memória e permitindo o prosseguimento da ação civil pública do Ministério Público Federal contra 4 torturadores em São Paulo. Então, não era uma ação penal, mas era uma ação civil e pretendendo indenização, né, reparação, portanto, e administrativa também. E tanto a primeira instância quanto o TRF avaliaram que o julgamento da DPF 153 não permitia o prosseguimento, que estava prescrito e tudo mais, e essa decisão do STJ, ela justamente afasta esses fundamentos, essas alegações, e manda, inclusive, né, que a primeira instância dê prosseguimento a essa ação. Claro que não está apreciando o mérito, né, não está dizendo se é para indenizar ou não é para indenizar, mas está dizendo que tem que ser apreciado, afastando essas preliminares de prescrição e de impossibilidade de prosseguimento por conta da DPF 153. Diz que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem a inicial do Ministério Público, o recurso especial que foi feito para o STJ e a decisão do STJ, além de um debate que nós fizemos, eu, o Marlon, que é um dos procuradores da República que assina essas peças, junto com a Eugênia, né, Eugênia Gonzaga, que era, até esse governo tirar, a presidente da Comissão Especial sobre Mortos Desaparecidos. Então, nós fizemos um debate, e tem lá um vídeo com esse debate, essa conversa, está tudo lá no blog, você consegue bastante coisa lá. E a partir daí, dessa bibliografia toda, desse material todo, você vai conseguindo outras bibliografias, né? Tanto em relação a essa temática no Brasil como no exterior, tá bom? Célia, minha querida amiga e orientanda aqui no programa, que bom que você está aqui participando, obrigada pelo comentário aí, cumprimentando pelas reflexões, para mim e para a Vera. Ana Miranda, ex-presa política, tudo bom, Ana? Do coletivo Memória, Verdade e Justiça, do Rio de Janeiro, também é do Fórum. Aí ela está dizendo aqui, criamos também, no início de 2019, a plenária Anistia Rio, semelhante ao de São Paulo, né? Como não sou da área do direito, gostaria de saber se a ANIA poderia passar sua argumentação sobre a anistia de 79, ser política e de memória e não de esquecimento. Aproveito para convidar para a série sobre lugares de memória, organizado pelo Núcleo de Memória de São Paulo, no YouTube, que dia 5 de novembro, quinta, às 20 horas, será sobre a disputa do prédio do ex-DOPS. Legal, ótimo, obrigada, vou anotar aqui na agenda. Ana, olha só, foi o que eu falei, acho que você chegou um pouquinho depois, foi o que eu falei no início da minha fala. Só para não estender muito, vou te passar, você dá uma olhada, deixa eu ver se eu pego aqui já direto o link, que eu já te passo um texto que eu produzi desenvolvendo toda essa tese. Tá? Eu vou pegar aqui o link, só um minutinho, e eu coloco no chat. Espera aí. Pronto. Olha, esse texto aí que eu coloquei agora o link, eu desenvolvo essa ideia, tá? Mas, basicamente, é o seguinte, tem um autor, um filósofo belga, que está vivo ainda, faz palestra, de vez em quando ele vem até no Brasil, chamado François Host, ele diz o seguinte, anistias políticas são de 2 tipos. As anistias de esquecimento, onde os fatos, as ocorrências, aquele mal é apagado.
tá? É esquecido. Então, os fatos são apagados. E tem um outro tipo de anistia política, uma outra natureza, que é a de memória. Nesse caso das anistias políticas de memória, o que é esquecido, o que é anistiado, o que é apagado é a condenação, é a sanção, é o resultado dos fatos. Então, se eu publiquei, distribuí panfleto dizendo abaixo a ditadura, e então cometi um crime de opinião, né, como existia na época, e por causa disso eu fui presa, a minha prisão, essa condenação, ela é anistiada. Mas o fato que eu distribuí panfleto, isso não é esquecido, isso não é apagado. Portanto, as ocorrências, o mal que foi a perseguição do Estado brasileiro em relação aos seus cidadãos, esse mal não é apagado, não é esquecido. Tanto é assim, e aí vem a minha tese de que a anistia de 79, já desde 79, era uma anistia de memória. Por quê? Primeiro, a gente se refere a quem foi preso, como é o seu caso, da Vera, como ex-preso político. Ora, vocês só podem ser ex-presas políticas porque vocês cometeram, na visão da ditadura, crimes políticos. Então, esses fatos, eles não só não são apagados, como eles são lembrados até para que vocês sejam declaradas anistiadas políticas brasileiras, né? Então, todos esses fatos, eles são recuperados e provados. A Vera mesmo fez referência aqui às famílias, lá na época da 9.140, né, da Comissão Especial, os familiares dos mortos desaparecidos, eles tinham que provar. Olha só, o meu parente aconteceu isso, aí provou. Então foi assassinado pela ditadura, ok, então você vai ter não só essa indenização, como vai ter a certidão de óbito, porque até hoje a gente teve, agora já não me lembro mais se foi esse ano ou ano passado, o próprio presidente da República, fazendo referência ao pai do presidente do Conselho Federal da OAB, né, fazendo referência ao Fernando Santa Cruz, deu a entender que ele está vivo, curtindo a vida, abandonou a família e deve estar numa praia aí, mundo afora, curtindo a vida, porque ele não foi assassinado coisa nenhuma, ele abandonou a família, né? Então, até hoje, tem esse tipo de conversa, de discurso. Então, as famílias tiveram que provar que tiveram o seu parente assassinado pela ditadura, portanto, esses fatos não só não foram esquecidos, como são matéria de prova, em juízo, às vezes judicial, e às vezes nessas comissões administrativas, mas que são comissões do Estado, que têm fé pública, né? Então, os fatos, eles são lembrados, e eles são a motivação, a fundamentação, a justificativa para a reparação e para a verdade. Portanto, a nossa anistia política é uma anistia de memória e não de esquecimento. Aí eu desenvolvo esses argumentos nesse texto aí. François Host. Esse é o nome do autor. No livro, O Tempo do Direito. Tá? Então, assim, mais ou menos isso, mas você encontra um desenvolvimento maior nesse texto aí. Tá bem? Eu estava querendo também mencionar a pergunta eu acho que foi a Suelen que fez, a respeito da bibliografia, né, sobre essa temática, né, do que foi falado hoje aqui. Eu acho que a Inéa deu uma dica muito importante, que é preciso que a gente possa acessar, que é, no Ministério da Justiça, entrar Comissão da Anistia, Ministério da Justiça, Comissão da Anistia, publicações. Aí tem um conjunto de publicações, inclusive os trabalhos do projeto Clínicas do Testemunho, que foram muito ampliados, foram muito grandes, e que, infelizmente, não puderam vir a se constituir como uma política pública pela certa ruptura desse processo.
queria também sugerir que procurasse no núcleo de direitos humanos da PUC-Rio. Lá eles têm também uma bibliografia importante sobre justiça de transição, né? E o outro, também da UFRJ, do Núcleo de Memória e Verdade, da UFRJ. Eu acho que são referências importantes para quem está interessado nesse campo e querendo avançar nele. Agora, eu queria também fazer uma pontuação entre uma comissão, a comissão de 79 e a comissão de 2002. A primeira comissão da anistia foi uma comissão em que o Estado perdoou aqueles que tinham sido presos e estavam encarcerados ou que tinham supostamente cometido crimes durante o período de exceção. A Comissão da Anistia, de 2002, ela faz uma inversão desse processo. Ela pede desculpas àquele requerente que está peticionário à condição de reparação. Então, tem uma inversão do sentido. Isso é muito importante para nós, porque mostra o caráter de reparação que o Estado brasileiro, naquele momento, efetivou, né? Efetivou daquela maneira. Nós, na verdade, achamos, quer dizer, nós que eu digo, as pessoas que têm pensado a respeito dessa questão, eu faço parte de vários grupos, não só do Coletivo RJ Memória, Verdade e Justiça, como também de uma equipe clínica que trabalha há muitos anos e que vem trabalhando com essa temática, né? Venho de um campo ligado à clínica e direitos humanos muito antigo aqui no Brasil. Fomos os pioneiros, digamos assim, aqui no Brasil, desses estudos e práticas clínicas de clínica política. E nós consideramos que essa dimensão o trabalho clínico, por exemplo, ele é importante, certamente, mas se não tiver sendo feito pelo Estado brasileiro, a reparação dos crimes de lesa humanidade cometidos na época da ditadura não se constitui em reparação. Só se constitui em reparação quando o Estado brasileiro abraça esta vertente da reparação. Então, a gente não pode se esquecer que reparação diz respeito àquela relação em que o dano está relacionado a quem cometeu o dano. Eu acho que essa é uma questão muito importante, porque também marca a trajetória da Comissão da Anistia quando faz todo esse trabalho diversificado no campo da memória e verdade e reparação, que não escapa do âmbito do Estado, entende? Porque hoje, muitas vezes, se ouve falar em reparação sem levar em conta aquele autor do dano. Então, é preciso que a gente não esqueça desta relação intrínseca entre dano e autor do dano. Quem é o dano, o que produziu o dano e aquele que repara o dano, né? Eu acho que é importante marcar também, porque aí reafirma, mais uma vez, o que a ENEA vem levantando, né? Que há uma brecha fundamental para que a gente possa trabalhar em modificar, ou seja, reinterpretar a interpretação hegemônica que prevaleceu durante tanto tempo e foi reiterada pelo Supremo, pela Corte Suprema Brasileira, em 2010. Então, é preciso que nós encontremos certas brechas, não só na legislação, como também no movimento do pensamento, para que a gente possa ampliar as nossas ações nesse momento de ataque e de negacionismo, né? E não vamos nos esquecer
que esse negacionismo ele vem para destruir aquilo que foi feito. E, portanto, a nossa trajetória de resistentes à ditadura militar e de resistentes a todas os autoritarismos e todas as marcas que ficaram incrustadas na sociedade brasileira durante todo esse período, porque 21 anos de ditadura não foi pouco, se incrustou nas instituições brasileiras de forma muito sólida, inclusive no judiciário, no sistema judiciário, e é preciso que a gente possa abrir brechas para avançar no campo da memória, verdade, justiça e reparação. Então, é isso. Ótimo, Vera. Tem aqui também um pedido do César. Sou o César, trabalho no Núcleo Memória junto com o Maurício. Com o Politi, legal. Parabéns pelas explanações. Gostaria que vocês comentassem suas impressões sobre o recente TAC firmado entre o MPF e a Volks do Brasil, enquanto um capítulo da nossa Justiça de Transição. Obrigado. Obrigada pela sua lembrança, César. Vamos lá. Eu acompanhei algumas críticas bastante contundentes a esse TAC, porque algumas coisas que eram parte das reivindicações de vários grupos de atingidos pela perseguição feita pela Volks, né, como um instrumento do Estado autoritário, não tinham sido atendidas e tal. Mas, ao invés de olhar para... Claro, isso em negociações, né, costuma acontecer que nem todas as demandas são atendidas, pelo menos não da maneira que existia antes da expectativa. Mas me parece um momento muito, muito importante, primeiro porque é o reconhecimento do setor empresarial da sua participação na perseguição e na perseguição de cidadãos e na violação de direitos humanos. E esse simples reconhecimento, simples não, porque não tem nada de simples nisso, mas esse único fato de ser o reconhecimento da participação do setor empresarial me parece muito significativo, inclusive para justificar a nossa alegação já de muitos anos de que a ditadura no Brasil não foi uma ditadura exclusivamente militar, mas sim uma ditadura civil-militar. E por isso ela durou tantos anos. Se ela tivesse sido exclusivamente militar, sem o apoio do setor empresarial, ela não teria durado tanto. Então, pelo simples fato de que a Volks reconhece a sua participação e, por isso, pede desculpas e propõe, né, aceita aqueles termos lá de ajustamento de conduta, me parece que já é um avanço. E a gente tem que ir assim nessa luta, né? Por direitos humanos, a gente sempre vai nessa luta assim de pedacinho em pedacinho. Então, a gente vai avançando naquilo que é possível. Essa mesma decisão que eu me referi do STJ, por exemplo, ela não toca na possibilidade de persecução penal de torturadores. Portanto, em princípio, nesse primeiro momento, e nem era objeto, né, do recurso lá do Ministério Público, pedir a responsabilização criminal. Então, por enquanto, as nossas cortes supremas não admitem a persecução criminal. Eu, particularmente, defendo essa possibilidade. Mas, assim, o fato da gente conseguir a responsabilização civil e administrativa, vamos lembrar que se a gente está permitindo responsabilização administrativa de militares, é perfeitamente possível pedir, por exemplo, a retirada de comendas, condecorações e até mesmo a cassação de patente. Isso é muito mais danoso para um militar
do que uma prisão, por exemplo, do ponto de vista do militar, que eu quero dizer. Né? Então, é um passo gigantesco até. Tem uma frase da Terezinha Zerbini, quando ela conta, num desses documentários que foi produzido pela Comissão de Anistia, se não me engano, nos 30 anos da existência da lei de anistia, né, na comemoração, então, 79, 89, 99, 2009. Em 2009, a anistia produziu um pequeno documentário alusivo aos 30 anos da lei de anistia. E aí tem uma frase da Terezinha Zerbini dizendo, em 75 a ONU estabeleceu o Ano Internacional da Mulher. E aí nós, mulheres, nos juntamos e fizemos passeatas pedindo anistia ampla, geral e restrita. Quem é que criticar as mulheres, a maior parte donas de casa, que estavam indo para a rua porque a justificativa que a gente tinha, vamos lembrar que a gente estava no auge da ditadura, né? Era a comemoração do Ano Internacional da Mulher. E aí, com isso, começou a criar demanda e se estabeleceram os comitês brasileiros pela anistia, e foi uma pequena rachadura naquela barragem. E aí é isso, você começa com uma pequena rachadura, daqui a pouco a água vem e desmonta tudo, né? Ela usa essa figura, e eu me lembrei muito dessa frase dela, quando da decisão do STJ. Me parece que é o mesmo caso desse TAC em relação à Volks, até com uma repercussão muito mais abrangente. Né? Não sei se a Vera tem alguma coisa mais para comentar, mas essa seria o meu comentário. Eu concordo com você, com a NA. Eu só acrescento o fato de que as docas agora já estão também trabalhando para pedir reparação dos danos. Né? Então, veja bem, é um processo que vai ganhando força e que vai se constituindo em algo que possa ser introduzido. Né? Como eu disse, eu gosto muito dessa ideia do direito colhido nas ruas, achado nas ruas, porque eu acho que simbolicamente tem muito a ver com as nossas lutas, com as lutas sociais que permitem mudanças. Né? Hoje a gente vê o Chile, com a força da mobilização, consegue fazer com que nova Constituição possa ser engendrada. A Bolívia muda um quadro em um ano. Então, a força das ruas ela tem um valor enorme para essas mudanças, que, evidentemente, se entra numa outra etapa. Né? Nada é tão... o resultado não é tão imediato, mas vamos pensar nesses processos que vão ganhando cada vez mais elementos e forças e mudanças que forjam uma nova realidade, né? Que venha constituir. Então, é isso. Bom, gente, nós já estamos chegando aqui a quase 3h30, né? Eu acredito que quem tinha alguma colocação para fazer já fez no chat, e então eu vou encerrar a nossa conversa aqui, a nossa oficina, mais uma vez agradecendo ao SESUSC por essa oportunidade de encaixar um debate sobre memória, verdade e justiça nesse congresso, parabenizar pela realização do congresso, que está uma maravilha, uma delícia ouvir e ver várias pessoas muito queridas e com reflexões tão importantes para esse momento que a gente está vivendo no Brasil. Agradecer muito a Vera, querida companheira, aí dessas jornadas e dessas lutas, e agradecer a todos vocês que ficaram aí esse tempo conversando com a gente, trazendo também algumas provocações, alguns questionamentos, e vamos ver se a gente ganha força, né, ganha munição para continuar seguindo nessa luta que está longe de acabar, né? Ainda tem muito chão pela frente.
Se a Vera quiser falar mais alguma coisa também. Não, eu quero me despedir. Gostei muito da conversa e do interesse das pessoas que se manifestaram. Eu acho que esse é um ponto de partida para nós, né? Um ponto de partida muito importante. Desde que eu ouvi pela primeira vez a NA com essas ideias, eu fiquei achando que ali havia um caminho muito fértil pela frente. Então, eu quero Por agradecer. gentileza, por favor. Pois não. Eu gostaria apenas de fazer uma observação sucinta, muito rapidamente. Nós temos feito um trabalho aqui em Santa Catarina, na Ordem dos Advogados do Brasil, da Comissão de Memória, Verdade e Justiça. Então, eu faço parte dessa comissão e a Evelyn também, que está aqui conosco, faz parte. Meu nome é Samuel Martins. E, enfim, eu diria que há um objetivo também dentro da categoria disso. É impressionante como, mesmo dentro da classe dos advogados, muitas vezes discursos que não deveriam ser bem recebidos são propagados. Então, nós estamos há 2 anos fazendo esse trabalho. Eu sou professor de Direitos Humanos do SESUSC também. Então, esse foi um trabalho que começou também junto com Prudente Melo, que é membro da comissão. Então, eu estou fazendo só esse registro pelo nosso exame. São apenas 5 comissões de Memória, Verdade e Justiça na OAB em todo o Brasil, que é um número baixo, né? Você tem muitas comissões de direitos humanos, mas Memória, Verdade e Justiça são apenas 5, em 5 estados brasileiros. Então, estou fazendo esse registro porque, obviamente, nós temos interesse em estabelecer contatos, e também estimular que pessoas da área do direito de outras áreas, de outras regiões do Brasil também se sintam estimulados a levar esse debate para o âmbito da advocacia, para a gente tentar e fazer um esforço de difusão desse conteúdo que é tão relevante. Então, eu queria apenas fazer esse registro e parabenizar pela oficina desenvolvida. Muito obrigado. Obrigada, Samuel. Vi agora o Flávio. Oi, Flávio, quanto tempo, que saudade. Chegou por aqui e muitos anos que a gente não se encontra presencialmente, mas é uma alegria muito grande te encontrar por aqui. Olha, ficará disponível, eu perguntei isso antes de começar, e ficará disponível, sim, Espera aí, deixa eu ver aqui exatamente o lugar. É no canal do YouTube da faculdade, tá? Então, está sendo gravado, quem está olhando aqui tem uma observação, até eu tinha que ter falado isso antes, né? Mas ainda em tempo, antes da gente terminar, toda essa nossa conversa foi gravada e vai ficar disponível, vai ser colocado no canal do YouTube da faculdade. Tá bom? Então, aí, quem quiser depois acessar, vai estar lá disponível. Já que eu acho que vai ser só a imagem e o som, deixa eu colocar aqui, falando, né? Porque eu só coloquei os links aqui, sem fazer referência aos caminhos. A Vera fez a referência ao caminho pela internet para chegar nas publicações lá da Comissão de Anistia, né? Do tempo que ainda era do Ministério da Justiça. Então, é no site do Ministério da Justiça, no linkzinho referente à Comissão de Anistia e Publicações. O blog do meu grupo de pesquisa, onde tem texto e tem links também para essa página e várias outras de bibliografia, é www.justiçadetransição, tudo junto, sem cedilha e nem tio.org. Tá bem? Então, gente, muito obrigada pela presença e participação de todos vocês. Mais uma vez, o meu agradecimento aqui ao SESUSC. E a gente continua na luta por um Brasil mais justo, solidário e menos desigual. Não é isso? Um beijo para todos vocês. Tchau.